Pronto, pessoal, voltamos, né, para continuar segunda parte, né, do vídeo de hoje, né, o tema de hoje, né, pessoal? Qual é o tema aí que eu falei aí na primeira parte aí? Falei como que, não foi, pessoal? Mesmo assim com que eu não tive o bom sono, eu falei como que aí, né? Parece que quando eu começo, a espiritualidade começa a me ajudar a, a, a passar a mensagem, tá, pessoal? Então, o que a gente viu aí na primeira parte, o tema de hoje é o que é a nutrição espiritual. Então, pessoal, o que é que a gente viu aí na primeira parte, o que é essa nutrição? Ele falou, a nutrição espiritual é um conceito que se refere ao processo de alimentar a alma e o espírito com ensinamento verdadeiro, práticas espirituais, experiências espirituais que promove o crescimento e o fortalecimento da fé. Então, é isso que significa nutrição espiritual, pessoal. É esse processo de a gente estar alimentando a alma e o espírito, né, com ensinamento verdadeiro, práticas espirituais, experiências espirituais que a gente vai tendo, né? Que promove o crescimento e o fortalecimento da fé. Aí ele fala: assim como o corpo necessita de alimento para funcionar adequadamente, a espiritualidade também requer nutrição adequada quando que possamos nos conectar com o divino, encontrar um propósito e viver de maneira plena. Essa nutrição pode ser obtida através de várias fontes, incluindo leitura das escrituras, né, da Bíblia, oração, meditação e participação em comunidade de fé, grupo de fé. Cada uma dessas práticas contribui de maneira única para o desenvolvimento espiritual, ajudando ao indivíduo se tornar mais consciente, então, desperto, né, de sua relação com Deus e com o outro, tá? Porque tem muita gente aí no meio religioso que não estão conscientes ainda, tá inconsciente, porque falta esse nutriente verdadeiro, falta essa nutrição verdadeira, tá? Tá dormindo, tá em um grupo religioso, mas está dormindo. Então ela não sabe como ter relação com Deus, não tem uma relação com Deus e nem com o outro ela pode ter. O outro ela tá até querendo matar aí, como um matou aí, né? Você viu notícia que o matou o Gari aí? Depois, quando foi descobrir, o cara era cristão, era isso. Eu fico olhando assim, pessoal, sinto muito, tá? Mas é uma das coisas que eu venho falando aqui no meu vídeo, tá? Mas as pessoas parece que não dão crédito no que eu tô falando, tá, pessoal? Eu sinto muito, tá? Mas é isso que acontece. Mesmo a pessoa em um grupo religioso, ela cometeu uma barbaridade dessa, pessoa, tá? Entende? Com a outra consciência, a outra alma, tá? Não é fácil, tá, pessoal? Mas a gente vai ter que encarar essas realidades aqui, porque tem consciência que ainda não estão conscientes, estão cometendo coisas totalmente fora do que a espiritualidade quer. E pessoas que estão no meio religioso. Imagine as outras pessoas que não têm nenhuma consciência de Deus. Uma pessoa dessa que é do meio fez isso, imagine outras pessoas. Pressão aumenta mais ainda, né? Então, pessoal, a segunda parte, vamos lá, tá? Ele fala, é o consumo regular da verdade espiritual, né? Que as repetições são importantes, né? E de leis espirituais que permite
vê a vida de um ponto de vista espiritual. Então, é aquele consumo de verdades regular, tá? Que a gente coloca, sempre está estudando, buscando a verdade, que vai fazer a gente ter essa transformação, mudar a vida, o nosso ponto de vista. Então, a consciência, né? Vai haver uma mudança. Eu perguntei aqui já a vocês, né? Se vocês eram o mesmo, se vocês se viam mesmo quando antes de conhecer meus vídeos. Vocês sabem que não, tá? Aí ele fala, essa nutrição espiritual precisa tornar-se um hábito regular sobre tudo, para que não viva sem ela por muito tempo. Então, tem que ser regular aí, tá, pessoal? Se você não tem condição de todo dia ali, mas pelo menos um dia sim, um dia não, mas sempre buscando, tá? Porque às vezes tem dia que aqui que acontece que eu não posso gravar o vídeo, eu não posso meditar que eu estou fazendo outras coisas nessa realidade. Mas aí, no outro dia, a gente vem. Você viu que teve um dia que eu fiz assim? Eu saí para visitar uns irmãos, ajudar uns irmãos aí, e aí eu não pude gravar o vídeo, mas no outro dia eu comecei a voltar à minha práticas espirituais. Então tem que fazer isso, tá, pessoal? Eu não sei como é que você organiza aí sua vida, seu tempo, né? Eu não sei. Você tem que fazer isso, tá? Aí ele fala, a pessoa espiritualmente desnutrida é que não está tendo nutriente verdadeiro, né? Sofre de problemas emocionais, foi o que muitos apareceram aqui no meu canal. Falta de paz interior. É simples, pessoal, tá? A verdade está aí para a gente olhar, é simples. Geralmente está triste e deprimida. Então, muitos vieram para cá assim, tá? E insatisfeita com a vida, estão reclamando, tá? Muitas vieram assim, buscando a felicidade na direção errada. Então, ela estava buscando a felicidade fora, mas é dentro. O caminho, ela estava em um grupo religioso ensinando o caminho errado para ela. É isso, tá? Então, é um alimento que não está trazendo nutrição, tá? Buscando a felicidade na direção errada, culpando os outros, os destinos estão culpando o destino. Ah, é meu destino, eu sofri mesmo. Ai, não tem jeito não, irmão Samuel, é meu destino, eu estou reservado para isso mesmo. Né? Deus, então, reclama de Deus também, ah, e suporta a injustiça do mundo pelo seu infortúnio. Contudo, não dá um único passo para levar à realização decorrente do profundo senso de ter vivido a vida como consentido. Peraí que saiu aqui, pessoal. Meu Deus. Tá vendo? Eu tô lendo aqui, aí tá saindo até. Então, buscando. Cadê, pessoal? Buscando o alimento espiritual. Então, ela não busca o alimento espiritual, que é essa nutrição verdadeira, que é pela verdade. Ela está buscando o erro, está sendo enganada e ela continua ali, tá, pessoal? Um monte de religiosos estão aí, tá? E pior que sofrendo essas coisas aqui, ó. Sem paz, insatisfeito com a vida, buscando a felicidade em lugar errado, triste, deprimido, tá? Com esses aí, muitos aí, tá? Que se diz evangélico, tá? Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas é o que está acontecendo na nossa vida. Aí o que mais? Ele fala, estes alimentos não chegam sozinhos até nós. Então, não vem, né? A mesma coisa a gente precisa o quê?
trabalhar para conseguir o pão, né, pessoal? O pão aqui para a gente se alimentar. Então, a mesma coisa é espiritualmente, sabe? A mesma coisa é como é que se diz? Espiritualmente, tá? O gato tá ali bagunçando ali, tá querendo derrubar até meu negócio aqui, ó, pessoal. Entendi ele. Então, esse alimento não chega sozinho até nós. Conquistamos o pão espiritual mediante o desejo sincero de receber. Então, tem que surgir um desejo sincero dentro de você eu quero encontrar a verdade, né? Você ora a Deus, Deus, olha a bagunça que está aqui, um monte de religião, um monte de coisas aqui, tá? Mas eu quero encontrar aquela sua verdade. Eu sei que você tem a verdade. Me mostra, Senhor. Faça uma oração dessa, pessoal. Você tem que, porque aí Deus vai direcionar você para a verdade. Aí quando você encontrar a verdade, não endureça o coração, tá? Ele fala, preparamos o alimento espiritual para buscar a fonte certa. Então você tem que buscar a fonte certa. Depois de algum trabalho para consegui-lo. E ao dirigirmos, refletir e meditar sobre o que ouvimos ou lemos. Então você reflete para ver se aquilo está com a verdade do seu coração. Procure aplicar de alguma forma o ensinamento ao nosso caso, para que algum mude para melhor em nosso íntimo. Então, depois que você encontrou a verdade, você meditou sobre aquilo que você leu, né? Você está vendo meu vídeo, você está meditando nas coisas que eu estou falando. Então, procure agora aplicar esse ensinamento na sua vida. Você vai melhorar vai mudar para melhor o seu íntimo, tá, pessoal? Espiritualmente você vai mudar. Então, vai ser benefício para você e para as pessoas que estão do seu lado. Aí ele fala, embora a nutrição espiritual seja vital, muitas pessoas enfrentam desafio que dificulta esse processo. A correria do dia a dia, as distrações tecnológicas. Então, é isso que acontece, tá, pessoal? O celular se torna uma distração bem gostosa para a gente. E as pressões sociais, então, porque você tem que trabalhar, você tem que perder tempo lá, tá? São as pressões sociais. Podem desviar a atenção das práticas espirituais. Então, pode nos afastar de a gente. Por isso que você tem que encontrar o meio, pessoal. Não, eu trabalho aqui, aí depois eu tiro meu tempo aqui, é para isso. O meu trabalho espiritual. Então, você vai ter que, como é que se diz? Organizar aí, tá, pessoal? Não tem o que fazer. Além disso, momento de dúvida ou crise de fé pode levar à desmotivação e o afastamento das atividades que nutrem o espírito. Então, momento de dúvida, crise, né? De fé que a gente tem, eu não acredito nisso. Então, isso pode afastar de atividade que pode nutrir o espírito. Então, teve muitas pessoas, né, que ela entrou em um grupo, aí viu lá, aí as coisas que estava fazendo na igreja, ela ficou desmotivada, tá? E ela aí não quis mais estudar a Bíblia, não quis mais. Isso aconteceu muito, tá? Eu vi muito com muitas pessoas acontecer. Isso acontece. Então ela para de ir em atividade que vai nutrir a alma dela. Chegaram também algumas pessoas aqui no meu canal assim, tá? E eu tive que ir orientando, tá? Agora elas estão bem, tá, pessoal? Graças a Deus, né, pessoal? Deus conhece a dificuldade que você passa, tá? Aí ele fala, é importante reconhecer esse desafio e buscar forma de superar, seja estabelecendo uma rotina de oração,
dedicação do tempo específico para a leitura espiritual e conectar-se com as outras pessoas que compartilham da mesma busca. Então, você busca aquilo, tá? Não tô tendo força, irmão Samuel. Nossa, eu não consigo nem orar mais, nem meditar, não tô tendo força. Então, foi o que ajudei aqui, tá? O meu vídeo aqui é para ajudar essas pessoas. Eu compartilhei a minha frequência de fé, as minhas coisas, para ajudar essas pessoas, né? A, a se conectar ao Deus dela, tá? E ela buscar força para seguir a jornada. É o que eu estou fazendo aqui, pessoal, tá? Aí ele fala: a persistência e a intenção não são fundamentais para garantir que a nutrição espiritual não seja negligenciada. Então, a persistência não vai garantir. O que vai garantir você é quando você se conectar com a verdade, tá? Com Cristo. Ele que vai colocar desejo, essa força, tá? Então, eu estou aqui como um incentivador para que Cristo comece a colocar desejo, pessoal. Tem pessoas que nem estudavam. Teve uma pessoa agora, nessa semana, que confessou para mim: irmão, eu não estudava como eu estou estudando agora. Eu vejo isso aí, me dá vontade de estudar as coisas espirituais, coisas que você fala. Me deu vontade de meditar, orar. Eu não tinha isso antes. O que é isso, pessoal? Tá? É a verdade que eu estou passando, isso está instigando. E quem é da verdade vai ser estimulado, tá? Aí ele fala: portanto, a nutrição espiritual é de um lado ouvir palestra, ler leitura adequada, é conversar sobre o assunto com pessoas que sabem mais do que nós, né? Por outro lado, a nutrição espiritual envolve a oração, meditação de maneira correta. Também, neste caso, é preciso lutar consigo mesmo para vencer a resistência, né? De não querer aceitar a verdade. Mas a substância mais importante do alimento espiritual é o desenvolvimento do eu. Então, é o desenvolvimento da consciência, da sua verdadeira essência. Isso é, o alimento serve para isso. E esse eu, que é eu interior, que é o nosso verdadeira essência, ele só se desenvolve com a verdade. Sem verdade, ele não se desenvolve. Aí ele fala: o principal efeito da nutrição espiritual é mobilizar a nossa força de vontade para, através dela, realizar a vontade divina, harmonizando nossos princípios da atividade, da passividade e recebendo proteção e força que precisamos no mundo, através do Espírito de Deus. Não na forma de orientação, iluminação e reconhecimento. Então, é isso, pessoal. Nutrição vai servir para isso, para nos dar força, proteção, e é através do Espírito Santo que vai nos dar orientação, iluminação e reconhecimento para que a gente saiba que está na verdade. Tá? O que mais? Somos privilegiados por poder contar com a força do Espírito Santo, que nos anima, nos encoraja, nos ensina o caminho para encontrar esse alimento espiritual. Então, você tem que orar, pedir a direção para o Espírito Santo guiar, para mostrar a você a verdade, pessoal. Aquela pessoa que estão falando a verdade, que vai me ajudar, me mostra aí, Senhor. Me mostra essa pessoa. Eu sei que tem os enganos, tem os errados, mas me mostra o verdadeiro, pessoal. Eu quero servir a você. Então, se você fazer uma oração dessa, eu acredito que a espiritualidade de Deus não vai deixar você sem conhecer a verdade, tá? Aí o que mais? Assim como o vazio do corpo é suprido pela comida, o vazio da alma é suprido pela presença de Deus. O quanto procuro estar na presença é quando busco as coisas do alto. Então,
Quanto mais eu busco as coisas espirituais, as coisas elevadas, mais aí eu estou procurando essa presença de Deus. Tá? Que mais? O ser humano, enquanto corpo, alma e espírito, deve se fortalecer em Deus, buscar a força do alto para que todo do conjunto humano esteja sadio. Então, para a gente ter saúde, estar sadio, a gente precisa buscar essa fortaleza que é em Deus, pessoal. Todo ser humano precisa de Deus. Ninguém vive sem a presença. Se você viver, você vai viver aí morto espiritualmente e sentindo esses sintomas aí do afastamento de Deus, né? Tristeza, depressão, essas coisas, tá? Porque todo ser humano foi feito para buscar Deus, pessoal. Aí o que mais? A nutrição espiritual é uma parte essencial da vida espiritual, oferecendo suporte, orientação e crescimento pessoal. Ao nos dedicar ao alimentar nosso espírito, estamos investindo em nosso bem-estar emocional, mental e espiritual. Então, estamos fazendo um investimento no nosso ser para que a gente cresça, tanto emocional, mental, que é a alma, e o espiritual. Então, a gente vai se sentir a nossa alma bem e o nosso espírito. Lembra do nosso estudo? Que é o mental e o emocional são campos que representam a nossa alma. Aí ele fala, as práticas de nutrição espiritual, seja individual ou em comunidade, né, ou em grupo, nos ajuda a nos conectar com Deus, encontrar um propósito de vida, né, e viver de maneira mais plena e significativa. Então, plena, feliz, né, e significativa, com significado. Portanto, é fundamental que cada um de nós nos busque forma de nutrir nosso espírito. Então, vamos buscar a forma como é que eu posso nutrir ele. Diariamente, reconhecendo que essa jornada é única e pessoal. Então, é uma decisão única sua de você caminhar espiritualmente, tá, pessoal? Eu não posso forçar você, pessoal, tá? Se você dizer, não quero não, irmão, é muito trabalho, esse negócio aí, tá? Tem que surgir aquele desejo, pessoal. É o que ele falou. Desejo de você buscar essas coisas espirituais, tá? E eu estou aqui auxiliando essas pessoas que querem coisas espirituais verdadeiras. Porque o engano está aí. Se vocês quiserem engano também, tem por aí. Mas vai nutrir você? Vai fazer você crescer? Não vai. Tá? Entende? Entende agora, pessoal? O que eu quero passar no meu estudo sobre nutrição espiritual? Espiritualidade, né? Aí a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre a nutrição espiritual? Né? E por que temos que nutrir a nossa alma com a verdade? Será que a Bíblia também fala? Vamos ler. João 6, 50 e 51. Vamos ler. Todavia aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. olha, olha o que Cristo... Ô, irmão Samuel, como é que a gente vai comer a carne de Cristo? Como é isso aí, irmão Samuel? A gente já virou, a gente vai comer a carne de Cristo, é o quê? Aí muitos acham que isso aqui é a Santa Ceia, né? Dá o pão lá e o vinho, né? Na igreja aí. Os religiosos é isso, pessoal. É isso que dá não ter, não ser espiritual. Vai passar para você um ensinamento totalmente errôneo e não vai nutrir a sua alma. É isso que acontece. Então, Cristo está falando que ele era o pão.
Por quê? Cristo é a palavra, é o pão. Então, quando a gente está se enchendo da verdade que Cristo está falando, a gente está comendo esse pão vivo que é Cristo, tá? Então, por isso também o pão e a água, né? Foi por isso que quando a mulher disse, se você beber dessa água, vai jorrar rio de água viva do seu interior. Então, você come o pão, é a água, que é a palavra também, tá? Entende, pessoal? E ali ninguém entendeu, tá? Até hoje também ninguém entendeu ali, tá? Aí ele fala, é isso que dá, né? Você não já viu essa explicação de pessoa falar que tem que comer o pão, aí come o pão, aí bebe o vinho lá. A maioria da católicos e os evangélicos faz isso. Aí o que mais? Romanos 8, versículo 15 e 16. Tem que ser espiritual, tá, pessoal? Pois vocês não receberam espírito que escravize para novamente temerem, mas recebeu o espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, é o próprio Espírito, tá, pessoal? Que vai testemunhar que a gente é filho de Deus, que a gente está na verdade, tá? Por isso que esse Espírito, a conexão com esse Espírito, ele vem através desse alimento da verdade. Se não tem verdade, um local que não tem, você não vai receber Espírito Santo nenhum. Você vai receber um espírito aí de engano, tá? Como tem muitos líderes com muitos espíritos de engano já nas costas aí. Você não vai receber o Espírito da verdade, porque o Espírito Santo é chamado também de Espírito da verdade. Tá? O que mais, pessoal? Hebreus 4, versículo 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, junta, medula e julga o pensamento e a intenção do coração. Então, a palavra é viva, porque a palavra é Cristo. Você viu que ele diz, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, por isso que ele está vivo. É viva. Por isso que eu digo, leia, quando você lê, que vem com a essência da verdade, ela sai viva. Então, ela penetra, né? Ela é como uma espada, palavra, de dois gumes, penetra até o ponto de dividir a sua alma e seu espírito. Então, vai alimentar a sua alma e seu espírito. Juntas em medula, então, o físico, e vai julgar o pensamento, então, a mente, né? E a intenção do coração. Então, que é o quê? A alma. É claro, pessoal, tá claríssimo aqui, tá? Aí o que mais? João 4, versículo 23 e 24. No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, tem que ter verdade. Então, lugar que não tem verdade, você não vai adorar em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Então, Deus está procurando. Então, você é da verdade? Você vai orar a Deus, Deus, eu quero encontrar, eu quero a verdade. Eu sei que tem aí. Tem pessoas falando a verdade. Me mostra, Senhor. Eu quero a verdade, eu não quero um engano. Eu sei que tem engano aí. Eu não quero isso. Tá? Então, Deus vai mostrar para você, tá? Procura. Deus é espírito. É necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade, né? É a música aí. Os evangélicos cantam em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis
e Senhor, te louvamos, nosso querer. Nossa, essa música é maravilhosa, mas quem adora verdadeiramente em espírito em verdade. Então, quando você está procurando a verdade, não está entrando em um grupo religioso para enganar ninguém, tá? Você está buscando a verdade em fazer o bem às outras pessoas. Então, você é o que o Pai procura. O que mais? 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, esse espírito, pessoal, ele vai lhe dar poder, amor e equilíbrio. Então, vai fazer com que você encontre o alimento que traga essas substâncias para você. O espírito, ele sabe, tá, pessoal? Por isso que o próprio Cristo fala, aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Então, pessoas que não querem ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que assistem aí o vídeo de todo mundo, mas o meu vídeo não quer assistir, pessoal. Por que isso? Eu não estou lendo a palavra de Deus, mas por que não quer ler? Tem alguma coisa errada. E diz que é de Deus, tá? E dizem que é de Deus. Não sei não, tá? Aí ele fala, Ezequiel 11, versículo 19 e 20. Darei a ele um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro dele. Retirarei dele o coração de pedra, e darei um coração de carne. Então agirão segundo o meu decreto, e serão cuidadosos em obedecer a minhas leis. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Então, a profecia de Ezequiel, né, é que Deus ia dar esse espírito a gente. Então, é o espírito da verdade, o Espírito Santo, que ia fazer o trabalho de tirar coração de pedra, colocar um coração de carne, um coração amoroso, tá? E ia fazer com que você obedecesse às leis espirituais de Deus. E você ia adorar a Deus, você ia ser o povo de Deus e Deus ia ser o seu Deus. Tá? Então, está acontecendo, o Espírito está trabalhando, está abrindo consciência, está chamando pessoas para se tornarem filhos de Deus, para se tornarem sendo guiados por esse Espírito. Tá? Da verdade, tá? Não espírito de engano. O que mais? Salmo 107, versículo 9. Pois fartou a alma sedenta e enche de bem a alma faminta. Então, Deus, ele farta aquela alma sedenta da verdade e enche de bem aquela alma faminta. Qual bem? Os bens espirituais. Alegria, amor. Então, ele enche aquela alma. Que mais? João 6,35. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, de que fome ele está falando, pessoal? Vocês vão ser carnais igual... ele está falando fome, tem que fazer a Santa Ceia para dar o pão e o vinho. Ele está falando disso? Ele está dizendo, eu sou o pão. Mas como é que a gente come o pão? Cristo é o pão. Como é que a gente come o pão? Você entende, pessoal? A ignorância dos religiosos que estão fazendo com as pessoas, passando informação que não vai nutrir a alma da pessoa. Então, você não vai ter fome. Espiritualmente, você vai ser suprido. E não vai ter sede. Porque você vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Então, não vai faltar água, você vai ter os nutrientes. Foi por isso que Cristo disse, eu sou a videira, tá? Se você está enxertado em mim e eu em você, você vai dar o fruto, porque vai vir nutriente para você. Mas se você não tiver, não vai ter nutriente. Tá? O que mais? Provérbio 11, 25. A alma generosa engordará e o que rega também será regado. Então,
Aquela alma que é generosa para fazer o bem, para se dar para a espiritualidade, né? Ela vai ser regada. E o que rega, né? Também será regado. Então, se eu estou regando vocês, eu também vou ser regado por Deus. A energia vai vir, então eu vou passar. Foi o que aconteceu naquela energia do amor. Primeiro que recebi foi o choro lá, então depois vocês receberam. Teve gente que me contaram que chorou junto também, pessoal. Oh, meu Deus. Eu fiz as pessoas chorarem, tá? Mas é um choro gostoso, é um choro que vem pela espiritualidade, tá? Para a gente ter o coração mais aberto para a verdade de Deus, tá, pessoal? Não é ruim, não, tá? Eu não tenho vergonha. Eu chorei aqui, eu gravando mesmo o meu vídeo aqui, chorei. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Não existe problema. É uma emoção que veio na hora. E a gente é igual como eu estou sorrindo também aqui. É uma emoção, uma alegria. Então, estou expressando tudo aqui como verdade, tá? Não existe nada de mal, tá, pessoal? Então, aquele que rega as pessoas também vai ser regado. É uma alma generosa. Então, é o que eu estou me colocando como uma alma generosa para ajudar as pessoas, tá? Quanto mais você ajuda as pessoas, mais você é regado por com essa nutrição espiritual, tá, pessoal? O que mais? Mateus 4, versículo 4. Ele, porém, respondeu e disse: Está escrito. Aonde? Cristo está falando, diz que está escrito aonde? Nas Escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a palavra que sai da boca de Deus, não da boca de homem, tá? É da boca de Deus, aquela que tem essência, porque tudo que sai da boca de Deus é para fazer prosperar, é para trazer o bem para as pessoas, é para levantar as pessoas. Então, tem muitos lugares, pessoas estão ouvindo, estão pensando que é boca de Deus, mas está fazendo as pessoas caírem, pessoas fazer mal a outra, tem alguma coisa errada. Não, não, como é que se diz? Não está sendo alimentado com a verdade, tá? Porque nem só de pão viverá o homem, então. Esse pão que a gente come ali com manteiga e queijo, né? Eu às vezes como com manteiga e queijo e mortadela, né? Esse pão não é só, eu só vivo só disso. Eu vivo também toda a palavra de Deus. Então, por isso que a gente está lendo aqui as escrituras. Palavra de Deus, tá, pessoal? O que mais? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então, cear é você comer. É um banquete. Então, é um banquete espiritual. Então, um alimento espiritual. Cristo quer cear com você, quer comer essas comidas espirituais junto com você, de trazer nutrição para a sua alma. Então, ele está mandando abrir que porta? Você vai se alimentar de quem aqui? Quem é? Por isso que Cristo falou: eu sou o pão que desceu do céu. Eu vou trazer o pão para a gente cear junto, para vocês comerem e se alimentar. Você tem que estar falando com a sua alma e seu espírito. A ceia é espiritual, não é como os pastores pegam o pão aí, o pão físico e o vinho para. Não é isso, pessoal. Vocês estão entendendo? A ceia acontece na sua alma, dentro de você. Quando você abre a porta para a verdade. A verdade quem é? É Cristo. Então, qual é a minha pergunta lá? Por que temos que nutrir a nossa alma com a verdade? Porque quando a gente nutre a alma com a verdade, a gente vai cear com Cristo e Cristo com a gente. Deu para entender agora que esses religiosos não entendem?
estão passando informação que não vai nutrir a sua alma. Eu sinto muito, tá? Mas eu tenho que ensinar a verdade a vocês, tá, pessoal? Aí ele fala, Provérbio 16, 24. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Então, pessoal, você vê que a palavra de Deus, ela não vai trazer só benefício para a alma, para o espírito. Ela vai trazer saúde para os ossos também. Então, o osso faz parte de quê? Do corpo físico. Então, para que você não tenha artrose, artrite, dores, então a palavra vai trazer saúde para isso, tá, pessoal? Para os seus ossos, para o seu corpo. Por isso que eu coloquei lá, você viu lá na primeira parte, essa nutrição vai nutrir o corpo, a alma e o espírito. Então, é completo, pessoal. Deus não vai fazer a obra dele incompleta. É completo, tá? O que mais? 1 Pedro 2, versículo 2. Desejar afetuosamente como menino, novamente, novamente nascido, o leite espiritual não falsificado. Então, não pode ser o leite falsificado, tá? O leite representa a palavra de Deus para aqueles que é menino recém-nascido, tá? Não falsificado. Então, não pode comprar um leite falsificado. Pode dar dor de barriga na criança e essa criança morrer espiritualmente. Para que por ele vá de crescendo. Então, para que por esse leite espiritual você vá crescendo espiritualmente, tá, pessoal? Esse menino aqui é o menino espiritual. Se você nasceu do espírito, tá? Senão você não é nascido. Aí o que? 1 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebia daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Nossa, pessoal, olha Cristo aí onde é que ele estava. Então, você vê o israelita, ele lá, a água que ele bebeu da rocha, né? A comida, o maná lá, o pão que desceu, era Cristo, pessoal, representava Cristo. E Paulo traz isso para a gente, né? Em 1 Coríntios 10, versículo 3 e 4. Ele traz essa alusão, tá? Que é aquela rocha que tirou a água, né? Que o povo estava bebendo e, e o maná que o povo comeu lá no deserto era Cristo. Que coisa, né, pessoal? Aí, 1 Coríntios 6, versículo 13. Os alimentos são para o estômago para o alimento. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, e sim e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo, pessoal, principalmente a gente que é espiritual, por isso que a gente não pode dar o nosso corpo para a imoralidade, tá? Deus é a espiritualidade, ele vai preparar uma pessoa espiritual para você, porque ele sabe, porque você tem energias sexuais no corpo, ele sabe tudo, então ele vai preparar tudo para que você seja suprido fisicamente, a sua alma e espiritualmente. Então ele vai preparar tudo para que você fique. Mas a gente não pode pegar o corpo agora, porque é um templo do espírito para imoralidade. Senão, esse alimento, essa prática não vai ajudar você a crescer espiritualmente. O que mais? Hebreus 5, versículo 13 e 14. E que precisa de leite ainda é criança e não tem experiência para saber o que é certo e o que é errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, pessoal,
o alimento sólido é para o adulto. Ele está falando de que alimento que é? Alimento feijão, pessoal? Está falando de leite para dar à criança? Ele está fazendo uma ilusão de uma coisa material, porque ele sabe que é a mesma coisa que é o material, o espiritual também precisa. Tá? Então ele está fazendo uma ilusão. Porque aquele que já come comida só, ele já sabe distinguir o bom e o mal. Por isso que vocês que é criança aí, tá? Não cresce, você fica sendo enganado pelos falsos profetas, porque você não discerne o que é verdadeiro e o que é falso. Aqui as pessoas que estão aqui agora como adulto aqui, comendo aqui comigo, vê se ela não sabe quem é que está falando errado. Veja aí, pergunta aí os pessoal aí se ela não percebe o engano dos falsos profetas. Elas percebem. Por quê? Porque elas estão comendo alimento sólido, então, coisas da verdade, tá? Tem dia aqui que eu até, a espiritualidade prepara até uma feijoada aqui espiritual, tá? Coisas pesadas mesmo, tem coisa que eu falo aqui que né, é bem profunda, tá? Para que vocês fiquem sabendo, se alimentando, sustenta, né? Tem pregação aqui que uma pessoa do meu canal falou que ela levou quase 2 semanas sustentado pelaquela pregação, pelo que ela ouviu. Então, foi um feijão forte, né? Meu Deus, eu não tenho jeito, né, pessoal? Aí ele fala, 1 Coríntios 2, versículo 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aquele que já tem maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, então, deste mundo, ou dos poderosos deste século, que estão sendo reduzidos. Então, ele está falando uma sabedoria, essa sabedoria, esse nosso alimento, é uma coisa que vem de Deus, é espiritual. Não é esse conhecimento, né, da faculdade. Foi por isso que a pastora chegou aqui, na minha igreja só pega gente que foi para a faculdade. Quem não tiver diploma da faculdade não prega na minha igreja. Na igreja dela, mas a igreja de Cristo é a sabedoria espiritual, o alimento, tá? O que mais? Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade e atingimos a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a nutrição, o alimento da verdade é para isso, para que a gente alcance essa unidade da fé, tá? E o conhecimento do Filho de Deus e a gente chegue na maturidade, tá? Na estatura da plenitude que Cristo chegou. Então, esse é a nossa meta. Cristo é o nosso modelo de espiritualidade. A gente está trabalhando, tá, pessoal? Estamos longe, está muito longe, tá? Mas estamos tá trabalhando, né? Se a gente não começar o trabalho, não vai ser aperfeiçoado, tá? O que mais? Filipenses 3,15. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se algum aspecto pensar de forma diferente, também quanto a isso Deus vai esclarecer. Então, aquele que já chegou à maturidade, ele tem que ter um pensamento coeso, como a maioria que traz a verdade. Se está ainda sem o conhecimento, peça a Deus que Deus vai esclarecer a você. Tá? Você ainda não tem esse conhecimento, então peça a Deus para você chegar na maturidade. Tá? O que mais? Jeremias 3,15. Então lhe darei pastores segundo o meu coração, que os alimentarão com conhecimento e entendimento. Então, Deus, né, pessoal, ele deu o pastor que dirige todos os outros pastores, né?
as outras funções que tem no corpo, que é Cristo. Então, ele vai fazer com que dá pastores segundo o coração dele, que fala a verdade, que vai alimentar você com conhecimento e entendimento. Então, existem pessoas aí que tá com segundo o coração de Deus, está ensinando a verdade, tá? Então, procure, peça a Deus. Você tem aí Deus. Você tem pessoas, eu ainda não sei, eu estou precisando conhecer a verdade, eu não conheço. Ore a Deus assim, irmão, tá? Deus vai mostrar a você. Aí ele fala, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aos vencedores darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, aqueles que vai ter direito de comer dessa comida espiritual, né, pessoal? Que está lá no paraíso, é aqueles que vai dar ouvido ao Espírito. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Então, o Espírito ele vai estar guiando, ele vai estar falando. Então, ouça. Eu vou dar o direito a você, tá? Que mais? Apocalipse 2, versículo 17. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, darei o maná escondido, e darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebeu. Então, você vai receber, não vai só comer do maná, você vai comer do maná e vai lhe dar uma pedra branca, né? Que tem o seu nome ali escrito. Ninguém vai saber o seu nome, tá? É um nome secreto que Cristo vai lhe dar, tá, pessoal? Que mais? João 6, 32 e 33. Jesus então disse: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida pelo mundo. Então, é Cristo. Não foi lá, o pão lá, o maná, representava Cristo, mas o verdadeiro, quem deu o pão verdadeiro que vai trazer vida eterna, foi Deus que deu o Filho dele. Aí, o que é que ele fala em João 6, 48 e 49? Eu sou o pão da vida. Cristo se declarou, eu sou. Esse pão, se você se alimentar de mim, você vai ter vida. Porque eu sou o pão da vida. Seus pais comeram maná no deserto e morreram. Morreram. Estão mortos. Mas se você comer esse pão aqui, que sou eu, a palavra de Deus, vocês vão ter vida, e vida eterna. Tá? Aí o que mais? João 6, 58. Este é o pão que desceu do céu. Então ele está dizendo, sou eu que desci do céu. Eu sou o pão que desci do céu. Não como os pais comeram e morreram. Aquele que comer este pão viverá para sempre. Então, se a gente comer o pão que é Cristo, tá? Essa é a nossa nutrição. Você tem que comer esse pão e beber dessa água, tá, pessoal? De Cristo, tá? Senão, se você não comer desse pão, você não vai ter vida, vida eterna. Então, não vai trazer vida ao seu espírito. Você vai estar morto espiritualmente, tá? Entende, pessoal? Eu acho que essa nutrição foi boa de hoje, né? Dar esse pão aqui, esse pão que é Cristo para vocês se nutrirem hoje, tá, pessoal? Ai, meu Deus, passou dor, que eu não duvido, passou dor do corpo, passou tudo, tá? É só falar de espiritualidade, tá, pessoal? Que as coisas começam a operar, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Obrigado aí, tá? Espero que vocês assistam as duas partes, tá? Agradecer a vocês, a Deus,
a espiritualidade, tá? Por estar operando na nossa vida. Obrigado. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!